Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais de luz, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus envolva a todos nós. Conecte-se agora com as energias amorosas presentes aqui no salão. Relaxe o corpo, silencie a mente. Escute o coração bater manso dentro do peito. Deixe que a harmonia tome conta de você. Sintonize-se com as energias curativas do corpo e da alma, presentes aqui nesse salão. Que essas energias cheguem até os nossos familiares. Que a espiritualidade maior nos deixem disponíveis para as reflexões, para o aprendizado dessa tarde. Que a espiritualidade maior intua o nosso querido palestrante Sócrates para as reflexões dessa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Hoje, o nosso palestrante, Sócrates Catsivales, vai nos trazer o tema Conhece-te a ti mesmo. Com vocês, Sócrates. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. A doutrina espírita, ela é fantástica, né? E tem alguns trechos que, cada vez mais que eu leia, que eu estude, eu acho mais interessante e me motiva mais ainda a continuar estudando, trabalhando e falando sobre a doutrina. E por que que eu acho... Bom, eu poderia passar alguns meses falando por que que eu acho a doutrina espírita fantástica, mas eu tenho 40 minutos, né? Mas eu vou dizer exatamente sobre o tema de hoje. E, por exemplo, uma das coisas que eu acho ela fantástica é que a gente não diz assim, olha, fora da nossa doutrina, fora da nossa religião, não há salvação, né? O lema espírita é: fora da caridade não há salvação, posto que a caridade pode ser feita em qualquer momento, em qualquer doutrina, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode ser salvo, né? E também depois a gente percebe que ninguém precisa ser salvo, mas sim nós precisamos crescer espiritualmente. Em relação ao tema de hoje, conhece-te a ti mesmo, né? Na verdade, esse tema, em se tratando da doutrina espírita, ela é uma resposta de um espírito superior a uma pergunta de Kardec sobre como fazer-se para se melhorar, para ser um espírito melhor, para não entrar em contato com as mentes ruins, né? Isso está no Livro dos Espíritos, na parte de leis morais. E o Espírito responde, olha, um antigo sábio já disse isso para vocês: conhece-te a ti mesmo.
o espírito poderia dizer, olha, você tem que frequentar um centro espírita, você tem que participar de uma sessão de desobsessão, né? Ele poderia dizer, olha, você precisa estudar muito sobre espiritismo, sobre isso, sobre aquilo, mas o espírito disse não, né? Deu uma receita de, sei lá, 3.000, 4.000 anos atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. Inclusive foi muito inteligente o espírito, porque ele não disse de quem era a frase, porque até isso ainda é uma controvérsia, né? Uma incógnita. Alguns, obviamente, remetem essa frase ao meu xará, né? Sócrates. Com certeza, talvez ele junto com a dupla dinâmica, né? Sócrates e Platão, com certeza ele foi o grande divulgador dessa ideia, né? Mas outros estudiosos dizem que isso é algo mais antigo até, que está lá escrito, inclusive está escrito, né, no palácio, não, no santuário de Delfo, né, uma frase que está escrita ali, ou seja, é algo que já vem na mente das pessoas sábias há muitos e muitos anos na humanidade. E o Espírito disse, olha, segue, né, o que você já deve estar sabendo conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não era fácil, não. Né? Não era. Kardec fala assim, tudo bem, né? Isso eu já conheço, mas a questão principal é, como eu faço para me conhecer, né? Como eu faço isso? Né? Algo do tipo, falar, tudo bem, é fácil, mas como é que eu faço isso? Né? E o Espírito, que era o Espírito de Santo Agostinho, né? Que era o Santo Agostinho, disse, olha, eu fazia quando encarnado dessa maneira. Ao me deitar, eu trazia à minha consciência os atos bons e os atos ruins que eu tive naquele dia e o que eu poderia melhorar. Fazia uma reflexão, né? Diariamente. E eu achei interessante isso, porque ele não disse, participe de uma atividade religiosa, né, para você se transformar, ou um retiro espiritual para você se conhecer a si mesmo. Ele disse que era uma rotina diária dele, né, na busca do autoconhecimento e do automelhoramento. Então, é o que a doutrina está querendo resumir, de que o conhecer a si mesmo é um processo constante, né? Que não seja diário, né, mas que seja constante. Ou seja, cada dia, a cada momento, precisamos olhar para dentro, precisamos nos conhecer melhor, precisamos entender quais são as necessidades espirituais nossas para aquele momento, e assim crescermos, né? Porque depois do passo de se conhecer, a gente precisa também do passo de querer mudar, né? De se transformar, né? Porque eu conheço pessoas que, teoricamente, assim, se conhecem até bem, né? Mas não muda, né? Não muda. Inclusive, até traz essas características pessoais que ela conhece bem como algo que faz parte do seu espírito, né? Do seu rol de qualidades. Não, eu sou assim. Tem um amigo meu que diz que é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? E não quer mudar. Mesmo se conhecendo, mesmo sabendo seus limites, mesmo sabendo seus defeitos, e também sabendo suas qualidades, né? Porque quando a gente começa a se conhecer melhor, nós começamos a reconhecer qualidades também, não só as nossas limitações. Às vezes, qualidades que a gente não gostaria de ter, né? Mas reconhecemos isso. E é importante esse tipo de atividade para o espírito ser feliz, né? Porque o que nós buscamos nessa encarnação
é uma felicidade, como diriam os espíritos, uma felicidade relativa, uma vez que nós somos ainda espíritos imperfeitos, e uma felicidade completa seria uma ilusão. Mas dentro da nossa ótica, né, dentro da nossa maneira de pensar, uma felicidade relativa já seria bom demais. Mas o que seria essa felicidade relativa, né? Bom, a gente pode tentar fazer aqui um exercício de reflexão e se perguntar, né, o que seria felicidade para a gente. Mas algo que está diretamente relacionado à felicidade das pessoas tem a ver com aquilo que ela veio fazer aqui, né? O que a gente veio fazer nesse planeta, o que a gente veio fazer nessa encarnação para sermos espíritos melhores, para crescermos, para evoluirmos. Porque essa, afinal, é a nossa grande questão, né? Estamos aqui para crescermos, para evoluirmos. E há uma pergunta, se não ainda totalmente consciente do ser humano, mas quase todas as pessoas que buscam se conhecer melhor acabam caindo nessa questão, de que é o que eu vim fazer nesta encarnação, né? Qual é o meu papel no mundo? Quais são as coisas que eu preciso aprender aqui dentro desse plano material, né? Normalmente isso tem a ver com essa felicidade relativa. Se nós estamos a caminhar dentro desse nosso planejamento reencarnatório, nos sentimos mais felizes. Claro, eu não estou dizendo aquela felicidade de oba-oba, de carnaval, né? A felicidade quando o time é campeão. Não é esse tipo de felicidade. É uma felicidade interior, né? De satisfação pessoal. Então, normalmente, quando eu converso com as pessoas que sentem esse tipo de emoção, de sentimento, são pessoas que estão mais próximas daquilo que a gente pode chamar de missão pessoal, né? Ou seja, planejamento, a intenção daquela reencarnação, né? O que eu vim fazer aqui? Eu costumo dizer assim, né? O que eu vim fazer aqui nesse planetinha azul, né? Tantos planetas pelo universo, eu resolvi reencarnar aqui, né? Resolvi porque nós já estamos num nível de consciência que escolhemos pessoas, situações, locais, informações, conhecimento. Escolhemos tudo aquilo que viemos aprender aqui e conviver, né? Então, na maioria das pessoas, essa escolha não é consciente aqui do plano material, é consciente antes da gente reencarnar, mas no plano material nós não conseguimos ter uma consciência normal durante a vida. Em algumas não, algumas pessoas são bem claras aquilo que ela veio fazer aqui. E quando a gente fala assim de missão pessoal, não estou querendo falar sobre eventos extraordinários, né? Sobre espíritos missionários, porque quando a gente fala sobre pessoas que têm uma missão, a gente pensa logo num Mahatma Gandhi, né? Num Chico Xavier, num Divaldo Franco. Não, eu estou querendo aqui dizer que cada um de nós temos coisas a fazer e aprender sobre tudo aqui, porque não estamos aqui para nem para sofrer, nem para se divertir apenas, né? Claro, é bom que a gente se divirta, né? Mas se divertir aprendendo exatamente com as coisas que fazem bem à nossa evolução espiritual. Então, como se lembrar dessa missão pessoal, das coisas que nos fariam felizes, né? E que não tem nada a ver com a matéria, né? Tem muito mais a ver com sentimentos, com emoções, com qualidades do espírito, com
qualidades morais e qualidades intelectuais, né, do que com qualquer outro tipo de coisas supérfluas. Então, quando nós começamos a nos conhecer, aprender a nos conhecermos melhor, nós vamos nos lembrando, né, do que a gente veio fazer aqui. Porque se conhecer é saber exatamente um caminho traçado. É claro que nós não traçamos o destino, né? Nós vamos construindo essas coisas. Mas nós temos uma linha geral. Tá? Nós temos necessidades diferenciadas para cada um do que precisamos aprender, realizar e fazer aqui. Tem pessoas que vão ser um profissional melhor em determinada área. Tem outras que tem mais ligado com maternidade, paternidade, né? Tem outros que têm a ver com participar de uma instituição filantrópica. Não sei, cada um tem os seus direcionamentos. Tem outros que querem ser só assim, saber se relacionar melhor com o outro. Só não, né? Porque esse talvez seja a grande chave da humanidade. Saber se relacionar com o outro. Com outros, né? Não é só com o outro que é seu parente, sua família, sua pessoa amada, mas com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essas coisas vão delineando a nossa felicidade. Ser feliz ou infeliz, na grande maioria das vezes, tem a ver com estarmos nesse trilho, né, que nós mesmos traçamos, de maneira consciente ou inconsciente, nós mesmos traçamos. Ah, Sócrates, mas eu estou muito infeliz, eu tracei a minha própria infelicidade. Eu diria que de uma maneira consciente não, mas inconscientemente sim, né? Fazendo uma comparação boba, né, supérflua, ou superficial, melhor dizendo, para a mesma coisa que um estudante que prefere ir para as baladas, né, para o reggae, do que estudar diariamente, né? Então, chega no final do ano, ele fala, poxa, mas eu não queria repetir o ano, eu queria passar, né? De uma certa maneira, a responsabilidade de passar ou não é daquele estudante, né? Então, ele fez escolhas que a princípio seriam mais felizes, né? Mas que no final de uma temporada não foi bem isso que aconteceu. Então, nós somos mais ou menos assim, né? Na verdade, estamos aí numa espécie de escola da vida. Então, nós vamos protelando, nós vamos deixando para depois, empurrando com a barriga as escolhas necessárias em relação à nossa vida, né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado. Eu, por exemplo, eu percebo que existem pessoas que procuram olhar para a sua espiritualidade só em casos mais urgentes, né? Então, é necessário que a gente consiga fazer o equilíbrio entre o que é importante e o que é urgente, né? A gente precisa priorizar essas coisas, porque o que é urgente, na verdade, foi algo importante que a gente acabou empurrando com a barriga, né? Vou explicar. Tem pessoas que deixam de lado o olhar espiritual, né, seja participando de um grupo espírita, por exemplo, como esse, e que só lembra que existe espiritualidade, espiritismo ou religiosidade, seja qual for a religião, quando o bicho pega, né, no popular, né, quando o bicho pega, quando aperta alguma coisa. E aí, ai meu Deus, né, nem lembrava mais que Deus existia, né, mas aí, ai meu Deus, né, eu preciso de uma ajuda espiritual. E a gente vê muito isso dentro da casa espírita. Eu falo mais da casa espírita porque é a única que eu participo mais ativamente, né? Mas isso deve acontecer em todas as outras religiões. Então a pessoa normalmente já passou, está com um problema, já foi no médico, já foi no dentista, já foi no advogado, já foi, enfim, em todos os lugares, e aí recorre por último
a casa espírita. Não que isso não seja... Bom, é melhor recorrer por último do que não recorrer nunca, né? Mas, o que essa pessoa fez? Ela deixou um problema, algo, né? Um problema, vamos dizer assim, algo que era importante para ela, se tornar urgente. E, às vezes, pior ainda, emergente, né? De uma certa emergência de um atendimento numa casa espírita. Então, se a gente buscar entender, se conhecer melhor, né, nós vamos e se trabalhar e fazer isso algo constante. Né? E quando a gente fala se conhecer melhor, como os gregos antigos nos aconselhavam, né, e como o Espírito aconselhou Kardec, quando a gente fala em conhecer melhor, é um processo espiritual. Não é conhecer, deixa eu ver quanto é que eu tenho no banco, né, qual é o meu tipo sanguíneo, qual é o meu DNA, não. Né? É um processo espiritual se conhecer melhor. Porque todas as nossas características, toda a nossa personalidade, né, todo o lado bom e o lado não muito bom nosso, ele vem acontecendo há muitas e muitas encarnações. Então é um problema do espírito. Por isso que algumas pessoas me falam assim, só que eu estou com um problema. Será que é um problema espiritual? Eu digo, com certeza. Aí me diz assim, não, mas para você tudo é problema espiritual. Para mim todo problema humano é espiritual. Todo problema humano é espiritual. Mas eu estou devendo ao banco. Mas quem está devendo? Sou eu. Pô, você é o quê? É um espírito, então é um problema espiritual. Né? Não é? Porque quem vai ficar triste, aborrecido, ou não, né? Tem gente que está devendo, não está nem aí. Mas quem procura uma ajuda quando está devendo é porque se preocupa com isso. Quem vai ficar triste, aborrecido, chateado, é o espírito. É ele que precisa aprender com aquilo ali. Então, eu não estou dizendo que todo problema é um problema de obsessão. Porque às vezes a gente fala problema espiritual no espiritismo, as pessoas pensam logo que é uma obsessão, né? Não, a obsessão é uma exceção, normalmente. Né? Uma pessoa está sendo obsidiada é uma doença, é uma obsessão, é uma exceção. A maioria das pessoas não estão obsidiadas. Mas eu ouço vozes. Se você estiver num tratamento psiquiátrico, procure seu psiquiatra. Mas, se não, provavelmente você é médium. Não necessariamente significa que você está sendo obsidiado. Mas eu sinto uma presença. Mediunidade. Né? Você sente a presença dos espíritos. Muitas pessoas aqui, quando a gente fizer o encerramento final, vão perceber a presença de espíritos que vão doar energia, repor energia para vocês. No tratamento espiritual, vão perceber também. Né? É porque nós todos somos médios em maior ou menor grau. Existem pessoas que estão passando por um processo obsessivo. Né? Também é um problema espiritual. Mas esse não é o único. Nós vivemos um problema espiritual. Ao reencarnarmos, estamos vivendo... Tá bom, eu vou tirar a palavra problema, vou colocar a palavra questão. Né? Nós vivemos uma questão espiritual. Né? Porque somos espíritos. Então, quando a gente diz se conhecer melhor, é conhecer do ponto de vista transcendente. Nós somos espíritos e precisamos nos conhecer de uma maneira transcendente. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Né? Por que eu nasci de novo? Eu nasci de novo porque eu preciso aprender inúmeras coisas. E nós vamos nascer muitas vezes. Né? E se alguém próximo meu desencarnar, como é que eu vou me sentir? Né? Já pararam para pensar? Muitos aqui já aconteceram isso. Mas muito tem tanto tempo que não se lembra. Né? E se a gente não estiver preparado? E se acontecer alguma doença grave comigo? Né? O que significa isso? Mas o que tem a ver autoconhecimento com doença do corpo? Tudo. Né? A ciência cada vez nos mostra dizendo que a maioria das doenças são psicossomáticas. Ou seja, nós mesmos criamos aquilo ali.
claro, de maneira inconsciente, nesta vida ou em vida anterior. Se algo não vai bem com o nosso corpo, ou com a nossa vida de uma maneira geral, nós precisamos perguntar para a vida aquilo que ela quer dizer para a gente, né? Qual é o sinal? Aliás, o sinal ela já está dizendo, é aquela doença ali. Mas o que ela quer, o que ela significa para mim? Aonde é que eu preciso trabalhar nisso, né? E a doença da alma, que na maioria das vezes é pior do que a do corpo, né? Que afeta o corpo também, mas afeta muito mais o espírito, né? De uma maneira geral. Então a gente deve se perguntar, o que a vida está querendo me dizer? Com certeza, ela está querendo dizer, olha, você está um pouco, ou muito, ou mais ou menos desviado do seu roteiro reencarnatório. Você esqueceu de começar a aprender sobre coisas que você veio fazer aqui, né? Tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com até sua profissão, até saber perdoar, né? Mas é algo importante a gente entender. Inclusive foi falado aqui num desses livros que minha amiga leu aqui, não sei, foi Gotas do Bem? Não, Receitas para a Alma. Porque assim, não adianta a gente refletir isso e se sentir culpado, né? A gente deve refletir sobre isso e tomar uma atitude, né? Porque chega de culpa. A humanidade já tem colocado muita culpa em cima da gente, né? Então, nós devemos refletir sobre a nossa vida para a gente dar próximos passos, né? Para a gente buscar se transformar. Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Ora, se fosse impossível, a gente não estava aqui, né? Não tem aquela frase, Deus dá o frio conforme... De novo, para vocês responderem, tá? Deus dá o frio conforme... É porque está tão quente hoje em dia, né, que a gente nem se lembra do cobertor. Mas assim, nós carregamos o fardo da maneira que nós conseguimos. Estamos preparados para isso, né? Não vamos nos sentir vítimas do universo, porque nós estamos preparados para aquilo ali. E a dor, o sofrimento, seja ele físico ou moral, é só um aviso para a gente. Ele não é o lema da nossa vida, né? Nem da mesma maneira que o oba-oba também não é o lema da nossa vida, né? Embora a gente tenha reencarnado no Brasil, né, na Bahia, né? Eu reencarnei no Rio, que é um lugar mais sério, mas escolhi a Bahia, né, para viver. Não significa que é o oba-oba, né? Que a gente não vai olhar para as coisas importantes da nossa vida e dar o devido valor. É isso que é o convite, quando o sábio lá disse, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você e verifica qual é o valor, né? O valor que você tem, aquilo que você quer construir mais, aquilo que você precisa aprender, fazer, como diz a dica de Santo Agostinho, né? Fazer uma revisão periódica de como nós estamos. Eu sei que muitas pessoas fazem, tem pessoas que não fazem isso nunca, né? Nascem no oba-oba e morrem no oba-oba. Tem pessoas que fazem isso de vez em quando, né? Quando, eu já disse aqui, quando o bicho pega, né? Quando tem uma doença grave, ou quando perde muito dinheiro em alguma coisa, ou quando é mandado embora, ou quando perde um grande amor, ou quando alguém desencarna, ou quando está doente, aí faz uma reflexão, né? É por isso que eu digo que nesse momento, é um momento de se perguntar o que a vida está querendo me dizer. E tem pessoas que fazem isso assim, de uma maneira mais planejada, né? Um retiro espiritual, sei lá, de ano em ano e tal. O conselho de Agostinho é que a gente faça isso todo dia. Todo dia a gente faça uma reflexão sobre como é que está a nossa vida. Quem eu sou, quais são as qualidades que eu tenho, quais são as coisas que eu aprendi, quais são as coisas que eu mereço aprender, que eu devo aprender. Isso é algo importante e necessário, né?
a gente entrar em contato, o ideal, né, é assim, a gente entrar em contato com a espiritualidade em momentos de reflexão, né, e fazer isso diariamente. Fazer reflexões, né, dentro de uma oração, dentro de uma meditação. Por isso que quando é nos indicado a gente orar e vigiar, né, não é só para... não são apenas palavras jogadas da boca para fora. Mas é que, assim, é entrar em contato com você mesmo, né? Quando a gente entra em oração profunda, quando a gente entra ou num estado de meditação, a gente entra em contato com a gente mesmo. E aí a gente começa a ser mais verdadeiro com a gente mesmo. Porque a pior mentira que a gente conta é aquela que a gente conta para a gente mesmo, né? Porque a gente se auto-enganar é terrível, porque a gente não vai conseguir dar o próximo passo, né? E eu vejo muitas pessoas se auto-enganando. Uma vez eu estava fazendo uma palestra num centro, e estava falando sobre a gente... Não, era uma palestra sobre o Evangelho, né? Que diz que a gente enxerga no outro um cisco e não vê um pedaço de madeira nos nossos olhos, né? E aí eu falando sobre isso, né? E chegou no final, uma senhora quis falar comigo e falou, só que você tem toda a razão. Eu, por exemplo, detesto gente fofoqueira, né? Aí eu falei, é mesmo. Eu conheci o pessoal do centro, ela foi me falando, por exemplo, fulana de tal é fofoqueira pra caramba, né? Ciclana, você não sabe, é outra que fala da vida dos outros e tal, e tal. E a outra, Beltrana, também. Aí eu falei, fulana, mas e você está fazendo o que agora, né? Aí ela disse, não, eu só estou fazendo comentários, né? Aí eu disse assim, tem uma amiga minha que usa esse termo, eu falei, comentários de baixa espiritualidade, né? Assim, a gente se preocupa muito com a vida dos outros, né? Agora, quando algo que o outro faz com a gente machuca, a gente coloca a responsabilidade no outro. A gente não coloca na gente, né? Tem um outro amigo, vocês percebem que eu tenho um monte de amigos que falam coisas bonitas, né? Tem um amigo meu que fala assim, mexeu, doeu, leva para casa que é seu, né? Então, assim, se alguém falar alguma coisa e você se magoar muito, né? Talvez seja um item que você tenha que anotar para aquela reflexão periódica para se conhecer melhor, tá? Por que eu me magoei tanto com aquilo, né? Porque às vezes uma pessoa vem e te diz um monte de coisa e você, fica chateada na hora, mas não está nem aí depois, né? Mas existem momentos que algo te perturba, né? E por que está te perturbando tanto, né? Normalmente vem de pessoas que te conhecem. Aí te magoou de duas vezes. Primeiro porque você fala, poxa, eu poderia esperar de todo mundo, menos dela, né? Mas é dessa pessoa mesmo que a gente tem que esperar, porque ela conhece a gente. E quando está chateado, né? Também, fulano de tal também não é perfeito, vai pegar no ponto que lhe machuca e que você precisa ainda resolver, né? Então, o convívio com o outro, o relacionamento com o outro, é importante a gente ter esse tipo de feedback, né? Claro, a gente pode ter um feedback chato, né? Que é esse, uma discussão, um quiprocó, a gente se sentir extremamente magoado, né? Ou a gente pode ter um feedback normal, né? A pessoa dizer, aquele negócio que fala assim, isso é uma crítica construtiva, né? E aí, quando alguém fala assim, vou fazer uma crítica construtiva, você já sabe que vai querer te destruir, né? Mas, assim, é importante que a gente esteja aberto, né? Aberto a entender os sinais, né? Claro que no início a gente pode não entender, mas quem sabe à noite, ao fazermos uma revisão daquilo, né? Poxa, por que será que eu fiquei tão chateado com o que fulana me disse, né? Ou por que será que eu fiquei tão preocupado com o que outro lá me falou?
Ou por que eu reagi tão mal àquela fechada ali na sinaleira do Iguatemi? Né? Então, os estresses do dia a dia, né? Os relacionamentos complicados do dia a dia, são instrumentos para nós nos conhecermos melhor. Estou dando exemplos pequenos aqui, né? De como é sábio a orientação de Agostinho, né? De como proceder esse conhece a ti mesmo. Claro, se alguém quiser fazer uma terapia, né, para entender melhor, se conhecer melhor, ótimo. Né? Mas eu só recomendo uma coisa: não espere o final dela para se movimentar. Né? Porque se a gente fosse conhecer melhor, é mais ou menos como eu falei no início aqui, se eu fosse falar sobre o Espiritismo, ia passar algumas semanas aqui falando, né, meses, sei lá. Então, se a gente fosse conhecer tudo que a gente é, né, talvez a gente vai levar 3 encarnações para isso. Né? E a gente vai acabar não mudando, não querendo mudar. Né? Porque, então, assim, é importante a gente se conhecer e é importante a gente se transformar. Né? Não é só se conhecer. Né? Conhecer é o primeiro passo. Mas ir na direção que a gente entende que seja... Não é que seja mais fácil, não. É que nos torne um espírito melhor. Porque mais fácil, às vezes, não é. Mais fácil é eu ficar vendo Sessão da Tarde, em vez de vir para... Sessão da Tarde existe ainda, não? Existe, né? Malhação, esse horário é Malhação, né? A mais tarde eu ficar vendo Malhação do que vir para o Centro Espírita, né? É melhor eu ficar vendo novela das 9 do que, sei lá, fazer um estudo da ULI. Então, não é o mais fácil, é o melhor. Né? É claro que é importante, né, e nós, quando vamos crescendo espiritualmente, vamos percebendo isso, que as coisas interessantes para crescimento espiritual, elas podem ser divertidas também. Não necessariamente precisam ser sisudas, enfadonhas, chatas, né? Elas podem e devem ser cada vez mais interessantes para o nosso crescimento. Eu dou aula aqui na ULI em algumas disciplinas, em alguns semestres, né? E vejo como as pessoas se divertem e são felizes participando da Universidade Livre do Espírito. É uma maneira de se autoconhecer também, né? Então, assim, não necessariamente... É claro que, às vezes, quando você está se conhecendo melhor, você pode encontrar alguma coisa que você não esperava dentro de si. Eu já contei algumas vezes, né, quando eu fiz o meu primeiro mergulho em Fernando de Noronha, logo de cara eu vi um tubarão, né? Para mim era enorme, né? Depois eu fui perceber melhor, era um filhote de cação, devia ter uns 30 centímetros. Eu me assustei, né? Daí saí nadando para a beira da praia. Depois, indo outras vezes em outros mergulhos lá, eu já me acostumei, né? Os tubarãozinhos, não era nenhum, eu não vi nenhum tubarão enorme, mas outros tubarãozinhos estavam passeando por lá e eu não estava nem aí. Né? Assim é o mergulho dentro de nós. Às vezes a gente faz um processo, a gente se assusta. Né? Opa, isso aí sou eu? Né? Mas aí a gente não pode desistir. Né? Então, não é fácil, às vezes, se conhecer melhor, mas é necessário. Né? Não é fácil também querer mudar, mas é necessário. Né? Porque, assim, a gente tem uma intenção e uma vontade, um desejo de ser um espírito melhor e de viver uma vida mais plena e mais feliz. Né? Não necessariamente uma vida mais cômoda. Porque da mesma maneira que eu falei daquele estudante que acha que está mais cômodo porque está indo para a balada, está vendo futebol e não está se dedicando aos estudos, né? Chega no final do ano, ou ele vai se dedicar de uma maneira total, ou ele vai perder o ano. A mesma coisa é a gente. Né? A maneira mais cômoda é deixar as coisas para lá. Né? Não se ligar. Deixa que depois o tempo resolve, né? Um dia, tem amigos meus que falam, um dia eu volto para o espiritismo, né? Um dia eu volto a frequentar o centro. Né? Recentemente encontrei com uma amiga minha que começou no espiritismo comigo, eu tenho, sei lá, 2 décadas e meia no espiritismo, aí ela
Falou, Sócrates, e aí, como é que está? Você está, eu tenho visto que você está fazendo. Você ainda continua no espiritismo? Né? Assim, como se fosse um absurdo, né? Você ainda continua espírita? Né? Eu não tenho outra saída, porque eu não ser espírita só se fizesse uma lobotomia em mim, tirasse tudo aquilo que eu conheço, né? Porque uma vez entendendo sobre as coisas do espiritismo, as coisas do espírito, é impossível a gente não ser afetado por isso, né? E não buscar transformar a nossa vida, pelo menos em alguma coisa, né? Talvez não tudo, mas pelo menos em algo, né? Então é importante que a gente não tape o sol com a peneira. Hoje eu abri a geladeira lá em casa e falei para minha filha assim, né? Sexta-feira eu vou começar meu vício. Aí ela me olhou assustada assim, né? Aí eu abri uma garrafa de Coca-Cola, né? Tomei uma Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca-Cola, embora de vez em quando eu tenha combatido esse vício, né? Aí eu tomo mais final de semana. Aí eu recebi, um tempo depois, assim, uma meia hora depois, um vídeo falando assim, olha só o que a Coca-Cola faz mal para você. Né? Eu pergunto a vocês, você acha que eu abri esse vídeo? Né? Então, abri. Eu empurrei o sol, né? Eu empurrei para debaixo do tapete. Tapei o sol com a peneira. Tudo bem, mas eu já melhorei muito em relação à Coca-Cola. Né? Já cresci em relação a isso. Mas o convite é a gente crescer sempre, né? A gente cada vez mais se conhecer melhor, entender mais a nossa vida, entender o que a gente está fazendo aqui nesse planetinho azul e buscar ter uma vida mais sincera, real e uma felicidade mais plena. Muito obrigado.